O tema do estudo desta manhã eu disponibilizei através das redes sociais, através do WhatsApp. O tema é o plano da salvação. E o objetivo fundamental desse estudo hoje, com esse tema, é visando exatamente aqueles que estão se preparando para o batismo, mas de consolidação doutrinária para nós que já conhecemos este plano. E nós vamos analisar aqui detalhadamente. O tema é exatamente esse, o plano da salvação. E aí poderíamos fazer a seguinte pergunta: de que ou de quem nós somos salvos? E aí nós vamos analisar aqui cada um texto bíblico. O primeiro deles é João capítulo 1, versículos 29 a 30. Acompanhe aí em suas Bíblias, e quem tem no celular pode acompanhar já o estudo completo. João, capítulo 1, versículos 29 e 30. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele de que eu disse: depois de mim vem um varão que passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Então grave aí a palavra pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós temos a realidade do pecado como o maior problema do mundo. E é um problema que ninguém pode dizer: você é pecador e eu não sou. É um problema que atinge toda a humanidade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Outro detalhe: o pecado é algo intrínseco, que nós podemos obedecer a Deus ou não obedecer a Deus. E quando não obedecemos a Deus, está exatamente caracterizado por pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então já estamos dando a entender de que nós somos salvos. Mas vamos para o outro texto, João capítulo 8, versículos 34 e o versículo 36. João capítulo 8, versículo 34 e o versículo 36. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então, uma das características do pecado é exatamente escravizar. O pecado escraviza. Repetindo, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora, o que é que Jesus diz no versículo 36? Se, pois,
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Do pecado. Portanto, já temos aqui a resposta, analisando a realidade do pecado, de que nós somos salvos. Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora a gente vai para a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Esse bloco de textos que nós estamos analisando é um bloco de textos que fala a respeito da realidade do pecado. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Veja que é uma palavra muito dura. Mas vamos analisar. Se uma pessoa rouba, essa pessoa está dizendo: estou roubando em nome de Jesus? De jeito nenhum. O agente motivador daquilo que a pessoa fez é o diabo. Então, naquele momento que ele roubou, ele fez a vontade do diabo. E o texto diz: quem comete pecado é do diabo. Naquele momento que está pecando, é do diabo. E não tem outra explicação. Fulano tirou a vida de outro, isto é, matou, um homicídio. Ele vai abrir a boca e dizer: eu matei em nome de Jesus. Não. Porque Jesus não manda a gente matar ninguém. Agora, continuando aqui. Quem comete pecado é do diabo. Veja bem, estamos, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Lembra do estudo que nós fizemos no domingo próximo passado aqui? As vozes do jardim do Éden. E uma das vozes que a gente viu foi a voz da serpente, a voz do diabo. Então está vinculado ao problema maior da humanidade, lá ao Gênesis, com o pecado de Eva, o pecado de Adão. O pecado entrou para toda a humanidade. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Agora veja o que é que diz na sequência: para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, todo pecado é uma obra do diabo. Ninguém pode dizer que o pecado é uma obra de Deus, é uma obra de Jesus. Foi motivado pelo Espírito Santo a pecar de forma alguma. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Interessante que em todos esses textos que nós vimos aqui, apresenta a realidade do pecado e apresenta a realidade do Salvador. Portanto, de que nós somos salvos? Do pecado, do poder do pecado em nossas vidas. Agora, o pecado, nós estamos ainda no âmbito daqui do planeta Terra. Mas agora nós vamos ver uma outra realidade de que nós somos salvos, que é a realidade do inferno. Agora veja bem, a realidade do inferno é uma realidade pós-túmulo. Não é uma realidade que vai ocorrer aqui, porque todos os problemas
que nós passarmos aqui, os problemas ficarão aqui. Não tem a característica de ser para sempre. E agora nós vamos ver textualmente a realidade do inferno. Então nós não podemos falar sobre o plano da salvação sem mostrar a realidade do inferno como um dos problemas de que nós somos salvos. Vamos para Lucas, capítulo 16, versículo 23, versículo 26 a 31. É apenas um fragmento da parábola do rico e Lázaro. Lucas, capítulo 16, versículo 23 e versículos 26 a 31. Olha o que é que diz aí. No inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então vejamos, há algumas traduções que têm a palavra Hades. Mas essa palavra Hades é o local dos mortos, é o sepulcro. E a realidade dessa parábola é uma realidade pós-túmulo. Veja bem, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Toda a parábola de Jesus era para revelar os mistérios do reino de Deus. E aqui ele está revelando a realidade do céu e a realidade do inferno. Mas vai mais além, ele está revelando a consciência daquele homem que estava no inferno. Portanto, ele não perdeu a consciência lá no inferno. Abrindo um parênteses aqui, quem está dizendo isso não é o pastor Gilmar. Quem está dizendo é Jesus Cristo. Agora, a pessoa acredita ou não acredita. Continuando, veja o que é que disse Jesus nessa parábola. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Portanto, quem está no céu não sai mais do céu, e quem está no inferno não sai mais do inferno. Existe um abismo. Não tem como a pessoa sair do céu e ir para o inferno, e a pessoa sair do inferno e ir para o céu. Repetindo, e além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar aqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Portanto, a realidade pós-túmulo é irreversível. Não adianta oração de pastor, não adianta reza de padre, não adianta nada. Depois que estiver dentro do caixão e que se confrontou com a realidade da eternidade, ou céu ou inferno. E não sou eu, repito, não sou eu que estou dizendo, é Jesus Cristo que está dizendo. E outra coisa que eu vou dizer mais, essa parábola não é uma historinha como qualquer outra que é inventada pela cabeça dos homens, não. Jesus está revelando uma realidade do reino de Deus. É uma revelação. E uma revelação, ou você acredita ou você não acredita, mas não tem como mudar o que Jesus está dizendo aqui.
Mas aí aquele homem do inferno, ele continuou argumentando com o pai Abraão, simbolizando Deus. Veja aí, Lucas 16, 27. Disse ele então: rogo-te, pois, ó pai, que eu mandes a casa do meu pai. 16, 18 agora. Porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Resultado: aquele homem do inferno se preocupou com sua família. Repetindo: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Portanto, era uma família de quê? De incrédulos. Não tem. Tem o nome do que está no céu, Lázaro. Mas não tem o nome desse homem. Não é mencionado. Uma boa observação. Agora, repetindo, era uma família de incrédulos. E aquele homem estava no inferno porque ele não tinha se arrependido. Porque ele era um incrédulo. Não era porque ele era rico, não. Porque se a riqueza fosse meio de salvação, além de Jesus, teria a riqueza ou a pobreza. Então, eu vou ser pobre, já tem meu lugar garantido no céu. Nada disso. Tem pobre que vai para o inferno e tem pobre que vai para o céu. Tem rico que vai para o inferno e tem rico que vai para o céu. O que precisa fazer? Se converter. E ele diz aqui: tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Outra lição que Jesus dá aqui: o campo missionário, a nossa família. Não adianta a gente se preocupar com a família do vizinho, quando a nossa família está indo para o inferno. Aquele homem do inferno podia estar preocupado com os outros. Ele se preocupou primeiro com sua família, porque ele sabia que era uma família de incrédulos. Então a gente tem 24 horas para quê? Para falar do Evangelho para os nossos familiares. A gente não vai abrir a cabeça de nenhum para que ele aceite, mas temos que falar. E depois que falar, temos que orar por eles. Então, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O mundo começa onde? Na casa de cada um de nós. Ou a nossa casa está no mundo da Lua, está em Marte. Gravem bem isso que Jesus está dizendo. Preocupação com nossos familiares. Porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. E um detalhe: para sempre. Não é um tormento que a gente passa aqui na terra e depois terminou aquele problema, certo? Vamos para o que o pai Abraão disse para aquele homem. Lucas 16, 29. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Vamos pegar agora, simbolicamente, Moisés e os profetas. O Antigo Testamento, a pregação da palavra, a revelação de Deus a Moisés e a revelação aos profetas. Quantos livros Moisés escreveu? Quantos livros? 5 livros: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. E aí tem Moisés e os profetas. Mas o que é que Jesus está dizendo?
que a pessoa tem que acreditar na palavra, porque é a palavra de Deus. Se a pessoa não acredita na palavra, não adianta, como o pai Abraão diz aqui, não adianta, mesmo que alguém ressuscitasse dos mortos e fosse pregar, aquela pessoa, ela não aceitaria. E olha o que diz aqui. Respondeu ele, aquele homem que está no inferno, respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Veja esse versículo como é interessante. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Quer dizer duas coisas aqui. Que Jesus estava falando de uma realidade pós-túmulo e estava falando de uma realidade do arrependimento. Que aquele homem estava no inferno porque ele não tinha nascido de novo. A palavra arrependimento é metanoia. Metanoia. Mudança de pensar. E mudando a forma de pensar, muda a forma de falar e a forma de agir. É o novo nascimento. É o nascer de novo. Argumento daquele homem que estava no inferno. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, isto é, com meus irmãos, hão de se arrepender. Portanto, vão se converter e vão para o céu. Aí o que diz Abraão, se for dizer no texto? Abraão, porém, lhe disse: se não houve fé a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Portanto, a pessoa se converte pela pregação da palavra. A palavra. Agora veja bem, a palavra de Deus. A palavra revelada de Deus. Vamos agora para um outro texto que mostra a realidade do inferno. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E todo aquele, homem, mulher, adolescente, jovem, ancião, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E o que é que Jesus fala do lago de fogo? Mateus 25, 41 e 46. Veja o que é que Jesus fala do lago de fogo. Mateus, capítulo 25, versículo 41 e o versículo 46. Mateus, capítulo 25, versículo 41 e 46. Vamos ler logo o versículo 41 de Mateus 25. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu quero destacar aqui a palavra eterno. Para o fogo eterno. Essa palavra eterno significa para sempre. E cada um desses textos que
que nós estamos vendo aqui, todo ser humano, ele sabe que tem um coração batendo. E ele sabe que um dia ele vai estar dentro do caixão. Ele sabe que vai morrer. E Jesus está falando de uma realidade pós-túmulo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E vamos ver agora o versículo 46, Mateus 25, 46. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Olha, é algo que uma pessoa de sã consciência deve pensar nessas duas realidades. Porque todos os problemas que a gente passa aqui na Terra, a gente sempre sabe, estou passando por esse problema, mas isso é temporário. Isso vai passar. Mas aqui é apresentado um problema que não vai passar, é para sempre. E quem está dizendo não é o pastor Gilmar. Veja em todas as suas Bíblias, em todos os idiomas que a Bíblia foi traduzida, e no original. Entendeu? Então, o plano da salvação é o plano, é a doutrina fundamental do cristianismo. Por isso que nós falamos esperança. Por isso nós temos fé em Jesus Cristo. E por isso nós temos a certeza de que vamos para o céu. E irão eles para o castigo eterno. Castigo para sempre. Outra coisa, não adianta nenhum humano querer colocar no coração de Deus sentimentos humanos no coração de Deus. Quem está falando é Deus. Então ele está falando do plano da salvação para que ninguém vá para o inferno. Não é desejo de Deus para que uma pessoa vá para o inferno. Mas se morrer sem Cristo, vai para o inferno. E é para sempre. E esses textos devem fazer as pessoas pensarem em outra coisa. Jesus não está revelando algo para emocionar ninguém, não. A gente tem o juízo, a gente não é criança, e eu estou falando criança numa faixa de inocência, que não sabe distinguir o que é pecado e o que não é pecado. A filha de Josias e Elielma é um inocente. Minha neta, Alice, Benício, são inocentes. O neto do pastor Joel é um inocente. Não sabe distinguir o que é pecado. Mas aqueles que sabem distinguir o que é pecado, eles têm que tomar uma decisão. Ou aceita, ou rejeita. E esse plano de salvação a gente tem que dizer para o mundo. Porque se a gente não pregar esse plano de salvação, a gente está só negando a doutrina fundamental do cristianismo. E que nós vamos ver agora. O Salvador do mundo. João, capítulo 12, versículo 47. João, capítulo 12, versículo 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Salvar o mundo de quê? Das duas realidades que nós vimos anteriormente. A realidade do pecado e a realidade do inferno. Não é uma loucura física, porque a gente pode ter um problema
de enfermidade. Mas um dia a gente foi curado, mas um dia a gente vai morrer. E vai morrer de alguma enfermidade. A gente vai morrer de alguma enfermidade. Então, Jesus não está falando aqui de um emprego. Ah, você foi salvo porque você tem um bom emprego, ganha um bom dinheiro, um bom salário. Jesus não está falando disso. Porque a pessoa pode ter um bom salário e um dia vai estar dentro do caixão. Michael Jackson, por exemplo. Michael Jackson, riquíssimo, partiu. Não sabemos, porque depois da partida da jurisdição é de Deus. A gente tem que ficar dentro da nossa finitude. Aí é a pessoa de Deus. Mas eu quero destacar apenas o quê? Que ele era riquíssimo, partiu para a eternidade. Então, Jesus veio salvar o mundo de duas realidades que são os maiores problemas da humanidade: o pecado e o inferno. São esses dois problemas. Um pós-túmulo e o outro ainda aqui na terra. Por quê? Alguém já parou para pensar por que o mundo não dá certo? Porque dentro das famílias há intriga, há briga. Por que existe guerra? Porque tem plano de governo, tem plano de governo, sai do governo, entra no governo e continua a mesma ladainha. Inflação, caristia, não sei o quê, não sei o quê. Por que o mundo não dá certo? Por quê? Por causa do pecado. Já imaginou, se não existisse pecado, a gente só precisava fazer muro em nossas casas para um pitbull invadir, entendeu? Mas para roubo, a gente não faria muros. Porque sabia que ninguém ia entrar na casa da gente para roubar. Vamos agora para um outro texto. João 4,42. O contexto é da mulher samaritana. A mulher samaritana pregou para os samaritanos e veja o que aconteceu. João 4,42. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Não só o Salvador dos judeus. Jesus pregou para os samaritanos. E a mulher samaritana disse para o judeu: como sendo para o judeu me pedes beber água que sou samaritano? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, já que é reconhecido Jesus como Salvador do mundo. Atos capítulo 4, versículo 11 e 12. Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra. Ele quem? Ele quem? Jesus Cristo. Pedro estava falando de Jesus. Ele estava mostrando, ele estava pregando para o seu povo. E aí ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Para o céu é plano A e ponto. Aqui na terra a gente sempre tem um plano B. Para o céu não existe plano B. É plano A.
o inferno. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. E aí, dentro do plano da salvação, vem a ordenança do batismo. Por que batizar as pessoas? Está revelado também. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem deu essa ordem não foi o pastor João. Quem deu essa ordem foi Jesus. Por isso que um dia nós nos submetemos ao batismo, levantamos a mão, confessamos publicamente que Jesus é o único e suficiente Salvador, levamos para o batistério, perguntamos à pessoa: fulano, você confessa, professa Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí a pessoa diz sim, mediante a sua pública profissão de fé, autorizado por esta igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é uma ordem de Jesus, não é uma invenção, e também não é um banho, como alguém diz, fulano tomou banho, nada disso. O batismo deve ser respeitado. Banho a gente toma em casa. O batismo é um cumprimento de uma ordem de Jesus. Deve ser feito com responsabilidade. A única coisa que a pessoa poderia fazer para não ser batizado é no momento que ia perguntar: você crê, você professa, você confessa Jesus como seu único e suficiente Salvador? A pessoa diz não, então não pode ser batizado. E nem deve ser batizado. Só deve ser batizado o crente. Em quem? Em Jesus. E ninguém pode impedir. Quem é que pode impedir uma pessoa de ser batizada? O único que pode impedir é ele mesmo, dizendo: eu não creio em Jesus. Pronto, está impedido. Marcos 16, 15 e 16. Vejam aí em suas Bíblias. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crê e for batizado. Só deve ser batizado quem crê. Veja a sequência do texto. Mas quem não crê será condenado. Na sequência do texto não diz: mas quem não crê e não for batizado. Não tem lógica. Ia batizar uma pessoa que não crê? Só deve batizar aquele que crê. Quem crê, e outra coisa, pode ser um jovem, pode ser uma mulher, pode ser um homem, pode ser um idoso. Quem crê? Não está dizendo ali só o sexo masculino, só o sexo feminino. Quem crê? Crê em quem? Em Jesus. Não é Jesus que está falando? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E aí, não.
Veja bem, não, perfeito. Vamos pegar o exemplo do ladrão na cruz. Um deles. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse: você vai descer da cruz, você vai ser batizado, vai não. Ali era uma situação limite. Agora vamos ver outra situação. O eunuco. O diácono Filipe pregou o evangelho para o eunuco, que é exatamente o texto que a gente vai ver agora. Aí o eunuco disse para o Filipe: eis, quem impede que eu seja batizado? Aí Filipe diz: é lícito se creres de todo o coração. Aí o que é que ele responde? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mandou parar o carro, desceu ambos e Filipe o batizou. Então admitamos, tem 5 pessoas que estão na lista para serem batizadas no terceiro domingo de dezembro aqui na igreja. Admitamos, Deus levar uma dessas pessoas para a eternidade, vai para o céu. Agora, se chegar no dia 17 de dezembro, convida, e o pastor também convida, para ser realizado o batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa pergunta, Maria, aqueles que partiram sem se batizar, por não ter tido aquela oportunidade de ser batizado, se houver oportunidade, deve ser batizado. Agora o batismo não salva. Agora o salvo deve ser batizado. Perfeito. Exatamente. Mas aí nós vamos ver agora Atos capítulo 8, versículo 35 a 38. A licitude do batismo. Quando é que o batismo é legal? Isto é, juridicamente falando, legal diante de Deus. Quando é que o batismo é legal diante de Deus? Vamos ver se texto responde. Então Filipe tomou a palavra, conversando por esta escritura, e anunciou-lhe a quem? A Jesus. Portanto, Filipe falou de Jesus para o eunuco. Vamos para o versículo 36. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Agora veja o detalhe. Quando Filipe anunciou Jesus ao eunuco, uma realidade que o eunuco pensou imediatamente foi a respeito do batismo. Não está escrito aqui no texto, mas acreditamos que a pregação do diácono Filipe ao eunuco foi uma pregação completa, falou de Jesus e falou do batismo. E indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Portanto, ele queria saber se alguma coisa na vida passada dele era um impedimento para que ele não fosse batizado. E era o momento do diácono Filipe dizer: olha, você não pode ser batizado, ou batizado, no caso, batizado porque era um homem, você não pode ser batizado por isso e aquilo. Mas foi isso que Filipe disse para o eunuco:
Vamos para Atos 8:37. E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. É lícito. Essa palavra lícito aqui é uma palavra forte. Porque juridicamente a gente deve fazer diante dos homens aquelas coisas que são lícitas. E aqui o diácono Filipe está falando de algo lícito diante de Deus. Diante de Deus. E disse Filipe: é lícito se creres de todo o coração. Qual foi a resposta do eunuco? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ora, todo o Antigo Testamento é a pregação da vinda do Messias. E quando ele diz: creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele está dizendo que ele crê no Messias. E quem é o Messias? É Deus de forma corpórea. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí a gente começa a entender: Emanuel, Deus conosco. Aí a gente começa a entender o que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu, depois que Jesus se apresentou a Tomé depois de ressuscitado. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Atos 8:38. Mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e Filipe o batizou. Repetindo, esse é o diácono Filipe, não é o apóstolo Filipe. O diácono Filipe mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como eu, e Filipe o batizou. E a palavra batizar no original significa mergulhar, submergir. E aí a gente vai para o simbolismo do batismo. O que é que simboliza o batismo? Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Romanos capítulo 6, versículos 3 e 4. Ou, porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Ou, porventura, ignorais, está fazendo uma pergunta, ou porventura, ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, mortos para os padrões de comportamento desse mundo, mortos para o pecado. O pecado não exerce mais domínio sobre a vida de uma pessoa que aceitou Jesus Cristo. Fomos, pois, sepultados
O simbolismo do batismo: mergulhar, no momento que é mergulhado, sepultados com ele pelo batismo na morte. A morte de Jesus foi uma morte levando na cruz todos os nossos pecados. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E aí vejam o simbolismo: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Aí a gente vai para aquele texto clássico, 2 Coríntios 5,17, que a gente já deve saber decorar. 2 Coríntios 5,17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então o batismo simboliza isso. E agora a gente vai para a profissão de fé em Jesus Cristo. Texto por texto. Eu abro um parênteses para que vocês tenham paciência. Porque tudo na vida a gente tem que provar biblicamente. Aqui a gente não vai dar chute. O que está escrito, está escrito. E aí a gente vai ver texto por texto. Quando a gente vai para a escola, não tem a alfabetização? Qual é o objetivo da alfabetização? É ensinar objetivamente, principalmente o quê? O alfabeto. Porque como é que você vai aprender a ler se não sabe o alfabeto? E o alfabeto é o quê? Juntar letras. A, B, C, D, até Z. A gente tem que saber o alfabeto. E dentro da Bíblia a gente tem que saber também o que Jesus diz, para que não seja enganado aí fora. Entendeu? A gente tem que saber o alfabeto. E aí vamos, a profissão de fé em Jesus Cristo. Mateus 10, 32 e 33. Esse texto é muito importante porque, veja bem, é Jesus que está dizendo. É Ele que está falando da profissão de fé nele. Mas vamos para o texto. Portanto, todo aquele que me confessar. Portanto, confessar quem? Jesus. Ele é que está falando. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens. Portanto, é uma profissão de fé pública e notória. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Caio confessou Jesus. Jesus apresentou Caio ao Pai. Olha aqui. Também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Priscila confessou Jesus. Aí o que é que Jesus diz? Eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora Mateus 10, 33. Olha o que é que Jesus diz. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quem nega Jesus, Jesus não vai apresentá-lo ao Pai celestial. Só tem essas duas alternativas: ou professa ou não.
E quem está dizendo não sou eu. Será que a gente está entendendo a língua portuguesa? Jesus está falando em português. Ele não está falando nem em hebraico, nem em grego. O que é que ele está dizendo aqui? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí a pergunta: quem é que liga ou desliga uma pessoa do céu? É o pastor Gilmar? É? É o pastor Joel? É outro pastor, liga e desliga, ele tem o poder, o interruptorzinho, disjuntorzinho. Isso é importante saber, entendeu? Porque há muitos membros de igreja que pensam que é o pastor que liga a pessoa do céu, ou desliga a pessoa do céu, e não é. Não se deve colocar no ombro do pastor uma incumbência que não é dele. E é Jesus que está dizendo aqui. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Está escrito aí. Quem me ligou ao céu não foi o pastor Raimundo Colby, o pastor que me batizou. Quem me ligou ao céu foi Jesus. Por quê? Porque eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Vamos para João 5:24. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, eu pergunto, todos aqui estão ouvindo a palavra de quem? A palavra de quem? Quem é que está falando? Jesus. Não é Jesus que está falando? Olha aqui dizendo, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Quem foi que enviou Jesus? Então a pessoa tem que crer na palavra de Jesus e crer em Deus que mandou Jesus. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem o quê? A vida eterna. E não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Então a gente pode e deve dizer que está salvo. Se você tem convicção que tem Jesus no seu coração, você vai dizer que está com fé, então Jesus está mentindo? Você tem que dizer que vai para o céu. Agora, é pessoal, intransferível. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Vamos para João 3,16. Que Dio, ele dizia, recitava muito aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a profissão de fé em Jesus Cristo. Vamos para João 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos para João 3,36 agora. João 3,36. Quem crê no Filho
tem a vida eterna. Quem é o Filho? Jesus. Olha o que o texto diz. Quem crê no Filho tenha a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Tudo é verdade. Vamos para a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem é o Filho? Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Tudo escrito. Quem tem uma Bíblia em casa só vai para o inferno se quiser. Está tudo escrito aí. E agora nós vamos para o mandamento para crer em Jesus. Primeira carta de João 3, 23. Primeira carta de João 3, 23. Isso porque alguém pode querer colocar a gente numa situação difícil. Mostra na Bíblia o mandamento que diz que eu tenho que crer em Jesus. Está aqui. Primeira carta de João 3, 23. Olha o que é que diz. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Ora, o seu mandamento é o mandamento de quem agora? Aqui, nesse contexto. O mandamento de quem? Deus. Muito bem. É o mandamento de Deus. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, o Filho de Deus. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo. Então é um mandamento. Quem não crê em Jesus está desobedecendo. Tem que crer em Jesus. E agora nós vamos para o novo nascimento. Estamos chegando lá. É muito importante esse estudo, até porque, principalmente para aqueles que vão se batizar. O novo nascimento. João 3, 3, João 3, 5 e João 3, 7. João capítulo 3, versículo 3. João capítulo 3, versículo 5. E João capítulo 3, versículo 7. Isso é o diálogo de Jesus com Nicodemos. Olha o que Jesus diz para Nicodemos. Respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. Agora vamos para João 3,5. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3 diz: não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 diz: não pode entrar no reino de Deus. E aí João 3,7: não te admires que eu te haverei necessário José nascer de novo. Então, isso é uma necessidade, é algo que não pode ser dispensado. Tem que nascer de novo. Mas aí, o que é nascer de novo?
Vamos para 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém chega para uma pessoa crente e diz: fulano, olha, eu sei o que tu fizeste no passado, qual seria a resposta? Tu disseste bem, o que eu fiz no passado, hoje eu sou uma nova pessoa. O sangue de Jesus nunca foi. E pode ser que pecado for. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. As coisas velhas já passaram. Eu fiz, é verdade, mas eu fiz da minha ignorância. Eu não sabia quem era Jesus. Eu não sabia o que ele me ensinava. Hoje não, hoje eu sei. A partir do momento que aceitou Jesus, pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as criaturas se novo. E não ficar preso com a situação do passado e deixar de viver o presente, desfrutar o presente em Cristo. Preso ao passado, olha, o que você fez de errado no passado, corrige no presente. O que você fez certo no passado, aperfeiçoe no presente. Ninguém pode mudar o passado. O tempo não retroage. O que você fez e deixou de fazer é passado. Daqui a 10, 15 minutos, essa nossa reunião aqui já é passado. Vamos para João capítulo 1, versículo 2 e versículo 13. Ainda sobre o novo nascimento. João capítulo 1, versículo 12 e 13. Prestem bem atenção. Mas a todos quantos o receberam quem? Jesus. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de quem? No nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então não é correto abrir a boca e dizer que todo mundo é filho de Deus. É correto dizer que todo mundo é criatura de Deus. Mas para ser filho de Deus há uma condição. O texto diz aqui. Qual é a condição? Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu só me torno uma coisa que eu não era. Se eu já fosse filho de Deus, eu ia me tornar filho de Deus, eu já sou. Eu só posso me tornar uma coisa que antes eu não era. Então todo filho de Deus também é criatura. Mas a recíproca não é verdadeira. Toda criatura de Deus é filho de Deus, nada disso. Há uma condição. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora veja o que diz o versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Portanto, nascimento espiritual. Novo nascimento. Ainda pode ser chamado filho de Deus. E por último, dentro de todo esse plano da salvação, e que não deve nunca ser esquecido,
a palavra perseverar. E o que é que foi a palavra perseverar na minha salvação? A gente vai ver. Mateus 24, 13. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Você aceitou Jesus, e num dado momento que você dispensou Jesus de sua vida, não pense que vai para o céu, não. Muito cuidado à igreja dos desviados. Não pense que vai para o céu, não. Olha o que diz aqui. Mas quem perseverar, e o que significa perseverar? Permanecer. Jesus em nossa vida é para sempre. Não é uma conveniência. Eu estou desempregado, vou para a igreja, vou pedir oração. Fiquei empregado, deixei de ir para a igreja, porque eu não preciso mais pedir oração, porque eu estou empregado. Mas isso acontece? Os 10 leprosos, 10 foram curados. Quantos voltaram para agradecer a Jesus? 1. Por quê? Porque aquele que voltou queria Jesus em relação à cura física, mas fundamentalmente a cura espiritual. Vou dizer uma palavra assim: pecado tem cura. E quem é que cura? Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado. Perseverar. Agora vamos para Hebreus 12, 25. Ainda dentro do contexto de perseverar. Hebreus 12, 25. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles, quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles quando rejeitaram o que sobre a terra os advertia, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá do céu. O que é se desviar? Deixar de perseverar. Se desviou. A gente ouve aí em postagens pessoas que viviam no mundo gospel, vamos dizer, no mundo do evangelho, e agora se desviou. E mudou o visual. Não, eu não sou mais crente. A gente ouve isso aí na internet. Se desviou. Vamos para 2 Timóteo 3, 14 e 15. Veja o conselho que o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da permanência, a respeito da perseverança. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste integrado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a infância, vamos dizer, Caio agora, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Tu, porém, permanece. E o último texto do nosso estudo, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21.
Segundo Pedro, capítulo 2, versículos 20 e 21. Olha o que aqui diz, né? Todos encontraram. Amém. Não tem nenhuma coisa aqui. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro, porque melhores fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Aí a pessoa conhece Jesus uma vida inteira dentro da igreja, desde pequenininho, aí chega a 20, 25, 30 anos, eu não quero mais saber de Jesus. Não pense que ele vai para o céu, não. Repetindo, Mateus 24, 13. Mas quem perseverar, Jesus é uma realidade para sempre, não é uma realidade temporária. Eu aceito Jesus, deixo, depois volto, depois deixo, depois volto, depois deixo, depois... Nada disso. Jesus não é brincadeira. Mateus 24, 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, se Deus der a Caio 80 anos, Caio tem que perseverar 80 anos com Jesus. Precisa a mesma coisa. E olha que o terreno aí está bem, como se diz, adubado, né? Uma família que vai dar tudo de bom dentro do Evangelho, para cá e para cima. Mas temos também a irmã Margarida, que vai se batizar também. Eu vou pedir que vai se batizar aqui de pé. Nós temos 3, mas não foi hoje não. Aqui, temos 3 aqui. Caio fica em pé. Caio, Priscila e irmã Margarida. Falta Vânia e falta irmão Roberto, que é o Roberto 2. Né? Roberto 2. Pode sentar. Temos mais 2. Se Deus permitir. O terceiro domingo de dezembro. Então, que Deus coloque em nossas mentes e em nossos corações. Existem os problemas, mas existe a solução. Para o problema do pecado, Jesus é a solução. Para o problema do inferno, Jesus também é a solução. Que Deus coloque essas verdades em nossas mentes e em nossos corações. E eu preparei uma verificação da aprendizagem. Né? Botei aqui somente 10 perguntas. Na escola bíblica dominical, ninguém está cansado. E ainda depois vai ter a coinonia. Está cansado, cara? E ele vai dizer, ó, o pastor que está cansado, né? Eu passo a palavra ao Roberto, ou a Silvânia, não sei agora, Silvânia foi que fez domingo, mas está tudo bem, Roberto e Silvânia para mim.